não segura informações da BIOS. Esse foi o defeito que o cliente reclamou. Primeira coisa, nós temos que medir a bateria. Aterra o negativo, mede em cima da bateria, 3 volts, ok. E quando não segura baterias, o defeito sempre é esse transistor. Ele funciona como no break. Quando a placa está desligada, a bateria segura a informação da BIOS. E quando a placa é ligada, a fonte alimenta o circuito, desabilitando a bateria, fazendo com que a bateria só funcione quando a placa está desligada. E é exatamente aí que perde as informações da BIOS. E nós trocamos esses componentes e medimos em cima do jumper. O jumper é da bateria. Em cima do jumper da bateria, ele tem que estar dando também 3 volts na bateria e em cima do jumper. Se em cima do jumper não tiver voltagem, é porque o transistor está com problema. Entra 5 volts e quando a placa está alimentada e joga 5 volts quando a placa está alimentada. Mas quando você desliga a placa, não acontece o chaveamento do transistor. Ele não joga a tensão da bateria para a BIOS para ser alimentada, para segurar todas as informações como data, hora, quem é que dá boot, todas as modificações que você fez na BIOS volta ao estado padrão. E ou seja, toda vez que você tem que ligar a placa-mãe, você tem que fazer a BIOS, fazer o setup, as configurações. E isso se torna incômodo. O conserto custa aproximadamente R$ 60 só para trocar esse transistor. Após trocar o transistor, você tem que fazer o setup, modificar a hora, modificar a data, salvar no setup e após o setup desligar, deixar alguns minutos e ligar novamente. Ao ligar novamente, o computador tem que entrar direto sem pedir F1 ou F2 ou tecladel para entrar no setup. Ele tem que entrar direto no Windows. Essa placa foi consertada somente o transistor. Você pode adaptar de outras placas, fazer o teste, medir sem nenhum problema. É possível também fazer um curto direto caso você não consiga resolver. Você pega um ponto do transistor e faz um jumper para o outro lado. Isso faz com que a fonte não alimente o circuito, somente a bateria, estando ligada ou desligada. Acontece que vai diminuir um pouco a vida útil da bateria, que é em torno de 3 anos, passa a ser uns 2 anos e meio. Isso é mais um recurso técnico que nós estamos passando para você. Travando o sistema depois de alguns minutos foi o defeito reclamado pelo nosso cliente. Essa é uma placa-mãe Pentium 3 e nós detectamos que alguns capacitores estavam nitidamente estufados. Nós nem ligamos a placa para testarmos, pois pode, pela troca da fonte, pode haver a queima total da placa, queimando transistores ou outros componentes, prejudicando. Quando o componente está nitidamente queimado, visivelmente, você tem que fazer a troca dos mesmos sem testá-lo, porque já houve muitos casos de um defeito reclamado pelo cliente, nós chegamos a testar para confirmar o defeito e o componente estava notório, queimado,
e veio a danificar outros circuitos, chegando algumas placas a não ter nem conserto por falta de peça. O que nós fazemos? Identificamos os capacitores, conforme a aula de soldagem, viramos as placas, retiramos o componente desse modo mais fácil, para depois abrir o esfuro metalizado. Lembrando que, ao trocar o capacitor, tem que ser igual o valor ou superior. Não há nenhum problema ser superior. O que há problema é se você colocar um capacitor inferior tanto na voltagem quanto em Fahrenheit. Ou seja, se o capacitor for de 1500, você pode colocar 1500, 12200 ou 13300. Nunca inferior, nem a tensão, nem a Fahrenheit. Não precisa a placa ser idêntica. Você pode adaptar de qualquer placa. Sempre você tem que observar o lado positivo e o lado negativo, porque a serigrafia da placa-mãe ela pode vir invertida. E se você colocar invertida, a placa pode não ligar, pode queimar outro circuito, ou pode vir a dar problema futuramente. Isso depende de fabricante para fabricante. Os capacitores, ele funciona na placa-mãe estilo um fusível, ou seja, na sobrecarga, ele joga a tensão para o capacitor e libera gradualmente, protegendo o circuito de tensão que alimenta o processador, que o processador é um dos mais caros da placa-mãe de um computador. Então, quando há uma sobrecarga, ele estufa. Dependendo do curto ou da sobrecarga, ele protege o circuito. Mas, se for muito alto, ele passa para os transistores de entrada e de saída. E pode vir a queimar até o gerador de tensão. Se a placa-mãe continuar travando, é necessário trocar os transistores de entrada e saída, adaptando de outra placa. Caso não tenha êxito, temos que trocar o gerador de frequência. Mas quero lhe falar que a grande maioria é somente os capacitores. A minoria chega a ser os transistores e raramente o gerador de tensão. Quando a placa-mãe vem travando, não inicializa, quando a placa-mãe é reclamado pelo cliente que trava depois de algumas horas, ou vai fazer algum software dedicado, exclusivamente que ele usa e só trava naquele, é tensão o problema. A tensão é responsável por todos esses defeitos. É o nosso grande índice de conserto. Nós consertamos em torno de cada 10 placas que chega, 6 é tensão. Nós chegamos a consertar até 70, 80 placas por semana. Isso varia de mês para mês. O nosso faturamento é aproximadamente 5.000 a 6, chega a ser até 8.000 reais por mês, somente consertando placa-mãe. Eu tenho 2 funcionários. Esse que está consertando é o Cimei. Ele era auxiliar de pedreiro. Hoje ele é um dos meus melhores técnicos.
ele chega a faturar mensalmente R$ 1.500 somente consertando placa de computador. Então, esses macetes todo que nós passamos durante o curso todo, é exatamente o que ele faz dia a dia. Ok. Colocar o outro capacitor, sempre verificando a polaridade. Negativo com negativo, positivo com positivo. Use esse macete para soldar. Após a colocação de todos os capacitores, sempre fazer uma limpeza com álcool isopropílico. Porque a solda ela contém um reagente e se não for limpo, ela vem a oxidar, rompendo as trilhas e danificando a placa de vez. Então é necessário a limpeza pós-conserto. Confirmamos agora o vídeo, colocamos o processador. E esse teste, geralmente, pela nossa larga experiência, nós já damos elas como consertada. Raramente nós fazemos o teste completo, porque nós já sabemos que somente os capacitores fazem a placa travar. Entregamos a placa para o cliente, tendo certeza e convicção que foi efetuado o conserto e que essa placa não voltará mais por esse motivo. Lembrando que na eletrônica não há desgaste de peça. Trocou, tá novo. Trocou, funciona. O que pode acontecer é o chip alterado, o componente alterado. Colocar no lugar pensando que tá bom. Ok. A placa dando vídeo agora. Mais R$ 60. É o preço de custo aqui em Manaus. Ok. Defeito reclamado. Sem vídeo. Essa é uma placa mãe com processador on-board e nós testamos toda a placa. Toda a tensão da placa. Tensão de entrada, tensão de saída, tensão da BGA. Nós percebemos que não tinha nada de errado com a placa. Algo estava fazendo com que a placa-mãe não partisse. Na debug card. Observe. Dava 00 na debug card. Ou seja, não contava nada. Mas toda a placa-mãe estava perfeitamente. Todas as tensões, frequências. Estava tudo absolutamente normal. E decidimos trocar a BIOS dela. A BIOS tem que ser trocada por uma placa idêntica. Nesse caso, pegamos de outra placa boa, colocamos a BIOS e a placa voltou a dar vida, normalmente. O que foi feito? Pegamos essa placa, pelo curso que nós fizemos de BIOS, nós clonamos a BIOS e pronto, efetuado outro conserto.
esse que está trabalhando é o Joel. O Joel, ele estava cursando o primeiro ano do segundo grau quando começou a trabalhar comigo. Ele tinha apenas 17 anos. Hoje o índice de conserto dele é de 70%. Já está comigo há 2 anos. Ok? A placa funcionou perfeitamente. E daí só clonar BIOS ou clonar uma terceira BIOS e deixar sempre de reserva para futuros testes. Defeito físico reclamado pelo cliente. O cachorro puxou o cabo de vídeo. Isso é um defeito físico. A placa não liga. Se você observar lá nos conectores, além de estar arrancado, os pinos estão em curto, tocando um terminando o outro. Quando a placa chegar com defeito físico, não liguem. Se for visível, não ligue. Faça a reposição da peça. Porque se o terminal estiver em curto com o outro, pode queimar a BGA norte. Ok? Vamos tirar agora o conector de uma placa-mãe, do qual o problema é BGA. E nós utilizamos ela para retirar peças para essa outra placa. Todo conector de vídeo, áudio, é padrão. De rede, quase todos os conectores são padrão. Primeiro nós tiramos a solda dos dois suportes dele, que abrange maior fluxo de solda. E nós tiramos o restante com a estação de ar quente. Observe. Destravou. E com a pinça levemente puxa ele. Ok. Se tiver curto nos terminais, tem que ser feita uma limpeza com ferro de solda para poder ser inserido na placa-mãe a ser utilizada. Se tiver solda nos terminais, ele não vai conseguir ser inserido pelos furos metalizados. Com o alicate, colocamos novamente na placa danificada. E ele tem um engate, ele fixa por si próprio. Se não engatar, segure com o dedo e solde somente um terminal para após fazer o restante da soldagem. Ok, conferindo as soldas, observando que não fique nem o curto. E também a solda não pode ficar com a bolinha maior. Ele está retirando o excesso de solda, porque a solda pode passar para a trilha vizinha
ocasionando curto, podendo chegar até queimar BGA. Faz a limpeza com álcool isopropílico. O defeito físico vem muito para nossas mãos. Desde o cooler quebrado, conector de vídeo, de áudio, de teclado, jumpers, trilhas quebradas, quando o cliente tenta manusear a placa, tentando montar ou desmontá-lo. Então é muito importante, sempre pergunte do cliente como a placa parou de funcionar. Pergunte também sempre se o cliente estava utilizando a internet via rede, se estava chovendo. Todas essas perguntas são importantes para você em cima do defeito. Ok, placa funcionando. Defeito físico do conector de vídeo e sem vídeo na offboard. A placa mãe não dá vídeo nem no board nem no offboard. Não board porque foi quebrado o conector, mas diferente do defeito anterior, ela tem uma trilha rompida a mais, porque o cliente tentou não consertar a placa mãe, colocando uma placa de vídeo offboard, isolando a onboard, mas devido à quantidade de curto que o conector se encontra, ela veio entrar em curto e danificar uma trilha, fazendo com que essa trilha de alimentação ela não ligasse nem na onboard nem na offboard. Primeiro nós vamos fazer a trilha. Ok. Pegamos o cabo 40 vias do HD. Pegamos uma única trilha. Raspamos ela, tirando essa camada isolante, essa camada de verniz que não adere solda. Após ser raspada, você estanha ele. Aí sim a solda vai aderir ao fio. Ok. Nós vamos fazer a trilha agora. Solda uma extremidade. Com a outra você direciona para outra extremidade. Ele vai fazer a dobra agora, manuseando a trilha para ficar de acordo com a original. Agora ele vai soldar a outra extremidade. Pronto. Tocou, soldou, sem nenhum problema. Faz o corte, feito a trilha. Agora, trilha feita, trocamos o conector de vídeo. Como já foi mostrado como se troca o conector no concerto passado, pulamos essa parte, fizemos a troca, uma troca perfeita, e agora vamos ligar a placa.
Vamos ligar a placa agora. Ok, mais R$ 60. Defeito reclamado pelo cliente. Ao ligar a fonte, a placa liga direto e não dá vídeo. A tensão está ok, aparentando toda a extensão está ok, mas ela liga direto. Percebemos que alguma coisa é relacionada com a fonte, fazendo com que ela ligue direto. 00 na debug card, liga direto. Não é sem auxílio de contato power on. Ligou a fonte, ela liga direto. Identificamos esse chip em curto. E vamos fazer a troca para ver se realmente é esse o problema. Pegamos uma placa idêntica. Esse daí responsável pela tensão. Desde que a tensão de entrada está correto, a tensão de saída está correto, a tensão de BGA está correto, a tensão da memória está correto. Não tem nenhum componente superaquecendo. A BIOS foi trocada também. Continuou com defeito. Nenhum defeito físico aparente. Mas quando nós medimos em continuidade num ponto e no outro desse chip MOSFET, ele aparentou estar em curto. E nós trocamos ele. Ok. Vamos fazer o teste agora. Perfeito. Alimentação da placa-mãe. Ligou a fonte e não ligou direto. Ligou apenas no contato. Voltou a contar de 3. Vídeo. Ok. Mais um macete para você. Teclado não atua. Ligamos a placa, o teclado não atua. F1, Dell, a placa não corresponde.
identificamos esse chip nitidamente em curto, R273, que na verdade é um fusível. Ele está nitidamente queimado. Nós temos outra placa idêntica, mas não é necessário ser uma placa idêntica, desde que você identifique como fusível e faça a reposição. Caso troque o fusível e ele não volte a funcionar, tem que ser feita a troca da rede capacitiva ou dos 4 capacitores. Essa rede capacitiva dos 4 capacitores pode ser pego de qualquer placa. Tem a mesma função e vai funcionar sem nenhum problema. Damos garantia do que nós estamos falando. Estamos no mercado há mais de 10 anos, consertando placas. E com o tempo nós vamos adquirindo, testando peças de outros equipamentos, de outras placas. E sempre funciona. Eu só peço a você que adquiriu esse DVD, encarecidamente, faça uma cópia para você guardar a original. E por favor, não crie concorrente, porque se você der para o seu amigo ver esse DVD, com certeza ele vai fazer uma cópia e você vai ter concorrente forte, o seu próprio amigo. Seja inovador, indique o curso, mas não faça cópia, porque o que você plantar, você vai colher. Isso é a lei da semeadura. Agora vamos fazer o teste. Quero agradecer a você que adquiriu esse DVD. Todas essas imagens, todos esses concertos foram reais. Esse é o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Só nesses concertos foi efetuado mais de R$ 400. E quero te parabenizar. Qualquer dúvida você pode me passar um e-mail e eu terei maior gosto de respondê-lo. Ok? Funcionando o teclado. Muito obrigado.